Hoje estou com 45 anos e venho relatar esse fato real com dor no coração. Eu tinha só 9 anos na época e só vou lhes contar isso porque meu pai faleceu recentemente. Caso contrário, jamais poderia tocar nesse assunto. Era para ser um dia normal comum na fazenda do meu pai, aqui mesmo no interior de São Paulo. Estava tudo normal, exceto por um fator. Um arrogante vizinho que recém tinha se mudado havia iniciado uma discussão com meu pai por uma cerca mal colocada, que, segundo ele, estava em suas terras. Meu pai era um homem de bem, detestava conflitos e já possuía muitas posses. Não fazia questão daquele pequeno pedaço, seja de quem quer que fosse. Então, ele combinou com o vizinho que no dia seguinte iria ordenar que seus empregados mudassem a cerca. O vizinho então saiu, com um ar triunfante e orgulhoso. Porém, meu pai nem deu bola. Acontece que na mesma noite, meu pai teve um sonho. E nesse sonho, ele viu o avô dele implorar que não fizesse aquilo, pois algo ruim poderia acontecer. Ele acordou atônito pela madrugada e não conseguia dormir mais. Minha mãe, como de costume, acordou cedo também. Ele então contou-lhe o sonho, detalhe por detalhe. Estranhamente, meu pai se lembrava de tudo. Deixe disso, isso foi besteira, Manuel. Essa foi a resposta da minha mãe. Meu pai então deixou para lá o tal sonho e foi falar com os empregados e ordenou que passassem o dia mudando a cerca de lugar. E assim foi. O trabalho durou até cerca de 6 horas da tarde, quando todos se recolheram em suas casas, exaustos e cansados. Meu pai deu-lhes o dia seguinte de folga. Depois da labuta, meu pai também veio descansar. Tudo ocorria bem até cerca de meia-noite. Todos nós já descansávamos, quando de repente meu pai acordou, gritando pela minha mãe. Por Deus, Zulmira, trate de botar um terço e um ramo benzido em todas as portas, agora. Mas Manuel, o que está acontecendo? Vai acordar o Augusto e o resto das crianças, homem, disse a minha mãe, assustada. Tinha eu e mais 2 irmãs, Ana e Joana, que dormiam beirando a janela, no quarto ao meu lado. O meu avô, Zulmira, ele veio no meu sonho e disse que eu dei brecha para a besta quando fiz o que ele pediu. Por tudo que é mais sagrado, faço o que eu mandei, mulher. Rapidamente, minha mãe se pôs a fazer o que meu pai disse a ele, e ele tratou de pegar sua espingarda que ficava guardada no armário. Então, se ouviu batidas na porta. A essa altura, minha mãe já havia colocado terços e ramos em quase todas as brechas da casa. E eu já estava acordado junto com Ana ao meu lado. Ambos nós estávamos na sala. Joana, ainda recém-nascida, dormia no canto da janela. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã ficávamos num canto da sala, unidos, enquanto aquilo batia cada vez mais forte na nossa porta. Um tipo de grunhido se fazia presente. Aquela besta não era desse mundo. Não era humano e nem animal. Percebemos que ele tinha força para derrubar a porta, mas não o fazia. Talvez devido ao terço que minha mãe havia colocado ali. Mas ainda assim, sua presença ali era um tormento. De repente, o som de grunhido parou e as batidas também. O alívio foi total, mas não duradouro. Em questão de segundos, um estrondo veio do meu quarto, um som alto de janela se abrindo, se partindo e se quebrando. Um grito de minha mãe, um berro de meu pai, o choro da minha irmã Joana. Todos corremos para lá, mas era tarde demais. Minha mãe, no desespero, não tinha colocado o ramo bento e nem terço na janela do quarto onde dormia minha irmã recém-nascida e ainda não batizada. Ao chegarmos, a cena era grotesca.
O berço estava vazio, ensanguentado. A manta onde minha irmã dormia continha restos de suas vísceras. Num canto, restava apenas sua mãozinha decepada, segurando a chupeta. Meu pai saiu furioso atrás da besta e nada encontrou. Andou a noite inteira, voltando simplesmente de manhã exausto. Pela manhã seguinte, onde deu de cara com a polícia, relatando um ataque de onça. O tal vizinho havia sumido. Minha mãe se culpou pelo resto da vida. Nossa casa nunca mais foi a mesma, e nem minha família. A tristeza e a culpa imperaram por décadas em nossa vida, e com certeza foi um ataque de lobisomem. Conto esse relato com muita tristeza no coração, e apenas relatei para tirar um peso de mim, que minha família guardava há anos.